Olá pessoal, hoje eu vim aqui para gravar o screencast sobre esse post aqui relacionado ao ACL com o Zend Framework. Então eu vou fazer a parte prática que existe aqui no blog. Então, como vocês podem ver, existe aqui todos os conceitos aí do que é o ACL, a explicação, como que ele funciona, tudo mais. E mais para frente também existem alguns exemplos, que são estes exemplos aqui que eu vou aplicar para vocês, né? Para vocês verem na prática como realmente funciona. Então eu vou fazer o seguinte, antes de mais nada, vamos criar uma aplicação com o Zend Skeleton Application. Para quê? Eu vou abrir aqui o meu terminal e vou entrar numa pasta dev que eu tenho. Vamos criar aliás, não precisa nem criar. Então, ó, Composer, Create Project, -s dev, Zend Framework Skeleton Application, e eu vou definir qual é o local que ele vai ser instalado. Então eu vou colocar como ACL ZF, só para ficar fácil. O que esse comando vai fazer? Esse comando ele vai criar, né, uma aplicação. Eu vou definir essa criação só com comandos básicos, então só com funcionalidades básicas. Não vou adicionar helpers e nada mais, vai ser só o padrão ali que ele vem, sem configurações adicionais. Nesse momento, inclusive, não precisaremos nem de banco de dados, né? Seguindo o próprio exemplo, não vai ser obrigatório definir um banco de dados para esse vídeo, né? Para esse post, para um outro artigo que eu vou escrever mais para frente, e daí sim eu vou fazer a criação com o banco de dados, com a parte de autenticação e tudo mais. Mas de momento vai ser somente isso mesmo. Então vou ter 18 instalações. Vou definir que eu quero a instalação mínima, né, só para ficar mais simples, e vamos remover o histórico, certo? Então vamos entrar aqui na pasta ACLZF e temos aqui já alguns arquivos, já temos o Zend Skeleton Application já instalado e configurado. Agora eu vou abrir aqui esse projeto aqui no PHP Storm, né? É o que eu mais estou utilizando, então para ficar mais simples a utilização, eu vou abrir aqui na minha ideia favorita. Você pode utilizar a sua ideia favorita, pode utilizar o editor de texto que você queira. Vai ser mais para a gente poder trabalhar aqui nessa parte dos... Deixa eu diminuir um pouco a fonte, acho que não precisa tão grande assim. Vai ser mais para poder trabalhar na relação aqui, para poder fazer o ACL funcionar de fato. Vou deixar com 22, que eu acho que tá bom. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Por padrão, essa aplicação do ACL, do Zend, esse Zend Skeleton Application, ele não vem com o ACL configurado. Então, a gente tem que instalar o ACL, certo? Eu já vou de imediato instalar o ACL aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou fazer assim para que fique claro, né, para todos os usuários aí o que eu estou fazendo. Estou no Windows, certo? Certo, então eu vou colar aquele comando. Perceba que eu já estou aqui dentro da pasta do ACL, né? Então, dev ACL ZF, certo? E eu vou colar aquele comando. Não, né? Vai ser este comando aqui, que eu vou copiar e vou colar aqui para instalar a parte de permissões, parte de ACL aqui do Zend nessa aplicação que eu acabei de criar, certo? Então esse aqui é bem rápido, né? Bem rápido a instalação, porque é só a parte do ACL, ó, uma instalação somente, certo?
Perfeito, agora ele já vai carregar aqui. E o que a gente vai fazer agora? Levando em consideração o que temos ali no post, né, aquele artigo, a gente vai, não vou explicar certinho o que são cada um dos itens, né, os recursos, os papéis, os privilégios, fica a seu critério ler esse artigo aí para você ver certinho como que ele funciona. Então, só para vocês verem, para a gente ganhar tempo mesmo, eu vou copiar esse conteúdo aqui e vou já criar aqui dentro do SRC, deixa eu até marcar aqui que é um source root, eu vou criar uma pasta chamada ACL. Então, para esse exemplo simples, eu vou definir dessa forma. Para situações mais avançadas, aí, claro, requer mais detalhamento, quem sabe até mesmo criar um módulo específico para fazer tratamento do ACL, como eu fiz mesmo. O namespace é o application ACL, certo? Não existe esse aqui, não sei o que tem de bug, que ele joga o namespace lá para o final também. Então eu vou simplesmente colar aquele conteúdo que eu copiei. Caramba, cadê o colar aqui? Certo? Perceba que o post controller ele ainda não existe, então ele vai existir daqui a pouquinho. Eu vou explicar para você o que é feito aqui. Então, ao instanciar a classe, eu simplesmente vou passar o ACL, certo? E eu vou, a partir desse ACL, eu vou adicionar um recurso, ó, um add resource, dizendo que é um generic resource, e o nome dele, né, o resource ID, é o próprio nome do controller. Por que eu faço isso? Para caso de eu fazer caso de eu fazer refatoração, esse controller já altera o nome aqui também no resource ID e em todos os outros pontos que forem utilizados. Ou seja, eu poderia fazer assim, post, poderia fazer posts, também post, só que daí aí temos um pequeno problema. Toda vez que eu fosse utilizar, que eu fosse confrontar, olha, o usuário X possui tal privilégio nesse recurso, eu ia ter que ficar lembrando, olha, eu acho que eu coloquei como post, não, eu coloquei como posts, ou ainda eu coloquei como post como maiúsculo. Dessa forma, colocando com o próprio controller, né, o próprio nome da classe do controller, fica mais simples, porque eu simplesmente vou saber que eu estou no controller X, é daquele controller que eu estou verificando. Não existe apelido, não existe alias nenhum que eu tenha que ficar consultando depois qual foi o nome que eu utilizei, certo? Então, ignora que ainda não existe o post controller, que ele vai ser criado daqui a pouquinho, certo? Então aqui já adicionamos o resource, certo? A gente adicionou o resource para quê? Para a gente definir que o nosso controller, nosso post controller, é um recurso que os papéis que os usuários vão requisitar acesso a ele. Adicionalmente, eu vou criar uma classe chamada, eu vou criar até como um arquivo, até para ele não ter que ficar corrigindo ali, chamada roles. Por quê? Esse roles ele vai conter o seguinte: ele vai conter alguns papéis que eu estou definindo hard-coded. Para que isso? Existe a possibilidade de você fazer o cadastro, né, trabalhando com parte de autenticação, criando um módulo para usuário certinho, você fazer o cadastro e obter esses roles aí de forma dinâmica. Isso, repito, fica para um vídeo, né, para um artigo em um momento futuro. De momento, vou fazer todo hard-coded mesmo, que é simplesmente para mostrar o exemplo, para mostrar como é simples o funcionamento, o conceito que existe por trás do ACL. Então, recapitulando, temos
nossos recursos. Então, de momento eu cadastrei apenas um recurso, que é o Post Controller, que ele ainda não existe, então eu vou criá-lo daqui a pouco. E temos os roles, que são que vão ser os atores que vão solicitar a autorização para poder acessar determinada ação, para obter um determinado privilégio de um resource. Isso mais para frente você vai ver como isso vai acabar ficando claro para vocês entenderem como é algo simples. E agora chega o momento de adicionarmos os privilégios. Então eu vou copiar aqui com esses comentários também para que eu consiga explicar para vocês. Então aqui dentro de roles mesmo, eu vou adicionar nossos privilégios. Então perceba, eu estou definindo o ACL, estou adicionando os papéis, certo? Um a um, isso é necessário fazer. E agora estou habilitando, estou dando permissão para que eles consigam acessar. Então, o admin está ganhando a permissão de acessar o recurso Post Controller com estes privilégios. Ele vai conseguir adicionar, ele vai conseguir editar, deletar, vai conseguir listar todos os posts e vai conseguir visualizar os detalhes de um post. Já o editor, ele não vai poder deletar um post, ou seja, isso tudo está relacionado ao Post Controller. Perceba que quando eu dou um allow aqui, eu estou definindo qual é o role, né, quais são os roles, quais são os recursos e quais são os privilégios. Até se você vir aqui na definição, você vai ver exatamente isso, ó. Roles, Resources, Privileges, certo? Existe mais uma opção aqui que eu não estou utilizando. Novamente, Post Controller ainda não existe, mas o que eu já quis dizer aqui é que eu já defini o meu Post Controller como um recurso, já defini quais são os meus roles, quais são os papéis, e já defini o que cada um dos papéis vai acessar desse determinado recurso. Ou seja, o admin vai poder fazer tudo em Post Controller, o editor vai poder fazer tudo menos deletar algo de Post Controller, e um visitante vai poder apenas listar e visualizar coisas do Post Controller. Ou seja, se um visitante tentar adicionar, ele vai ter que ter o acesso negado. Editar a mesma forma, deletar também. Ele só vai poder visualizar, vai poder listar, né, vai obter a lista de posts e vai poder visualizar cada um, os detalhes desse post. E agora, então, a gente tem mais um detalhe que eu acabo explicando aqui para vocês verem como que é o funcionamento. Dessa forma que eu fiz aqui, eu estou primeiro bloqueando tudo, né? Ou seja, já vem com tudo bloqueado por padrão e eu vou liberando as permissões uma a uma. Ou seja, para o admin, o Resource Controller ele possui esses privilégios. Para o editor, ele possui esses privilégios de Post Controller. Só que existe uma segunda maneira de fazer esse trabalho, que é o seguinte. Ó, o Workflow 1 é o que eu fiz ali, né? O Workflow 1 é exatamente isso. Eu já venho com tudo bloqueado por padrão e vou abrindo as permissões pouco a pouco. No Workflow 2, eu primeiro habilito tudo. Então, eu habilitaria aqui para admin, tudo para editor e tudo para guest, tudo para visitante. E eu vou bloqueando aos poucos. Então, o que eu estou dizendo? Olha, esse papel, esse role visitante, ele está com tudo liberado. No entanto, agora eu estou bloqueando estas ações, estes privilégios para esse recurso. Se eu tivesse mais um recurso, poderia colocar comment controller, por exemplo. Também
eu poderia definir algumas opções aqui para ele, né, para poder, sei lá, ele não pode deletar. Então ele pode comentar, ele pode editar, ele pode visualizar os comentários, só que ele não pode deletar nenhum comentário. Então eu particularmente sempre trabalho com esse primeiro workflow, que é manter tudo bloqueado e vai liberando aos poucos. Isso é bem comum você encontrar em regras de firewall. Então você bloqueia todas as portas, bloqueia todos os acessos e vai liberando aos poucos. Por quê? É muito mais fácil você encontrar alguém que deveria ter acesso a uma funcionalidade, não está tendo, e apenas liberar esse acesso, do que você liberar para todo mundo e acabar esquecendo de fazer isso aqui, por exemplo, de poder deletar. Então, ou seja, ele poderia chegar lá e deletar, ou melhor ainda, dessa situação aqui, ó, um visitante poder deletar um post. Então, isso não pode acontecer. Então, a minha opinião pessoal é fazer o primeiro workflow é o mais, digamos assim, o mais seguro. Por quê? Eu estou com tudo bloqueado e eu vou liberando pouco a pouco os acessos. Diferente disso, que eu libero todos os acessos e depois eu bloqueando pouco a pouco. Claro que devido à situação, você pode analisar a tua situação certinho. O segundo workflow pode ser mais negócio no teu cenário. Então, eu estou falando da minha opinião pessoal e da experiência que eu tenho com o desenvolvimento, que para mim sempre o primeiro workflow bloqueia tudo e libera aos poucos, foi o que se mostrou mais eficiente. Certo. Agora, eu vou copiar aqui todo esse controller aqui, justamente para a gente acabar ganhando tempo, né? Justamente por isso que eu acabei fazendo esse post e agora estou complementando com esse vídeo. Certo. Eu vou criar aqui um post controller, né? View class post controller. Fica no namespace errado mesmo, né? Afinal de contas eu vou alterar tudo. Vou colar e vou explicar pouco a pouco, passo a passo aí o que está acontecendo. Então, eu estou aqui no index action e estou definindo qual é o privilégio, ou seja, eu estou pegando o próprio nome do método, removendo só o action e definindo que é o privilégio. Lembra do privilégio aqui? Ó, index, add, edit, delete, ou seja, dessa forma eu tenho index action vai ser index, vai ser add action, vai ser add, só o privilégio add. Edit, a mesma coisa, só o privilégio edit. Voltando aqui ao index, então o que acontece? Eu estou definindo aqui quem é o privilégio, né, desse método, né, o nome desse privilégio. Estou instanciando o ACL do Zend, né, então é o Zend Permissions ACL, e estou chamando aquelas classes que eu defini, né, o Resources e depois o Roles, onde o Resources vai registrar o nosso recurso, ou seja, esse Post Controller é um recurso, certo? Eu inclusive posso até fazer uma jogada assim, ó, para registrar. Claro, isso é mais algo que a gente pode fazer mais avançado, né? Então, Resources, ACL, Controller Name, por exemplo. E daí, ao invés desse aqui, eu coloco esse Controller Name e pronto. É uma forma de se trabalhar também, né? Que aí garante que eu vou trabalhar de forma realmente dinâmica. Mas eu vou retornar como estava aqui, apenas para seguir o exemplo lá do artigo mesmo, certo? Então, por que é importante chamar exatamente nessa ordem? Primeiro Resources e depois o Roles. Porque Resources está cadastrando, está adicionando um Resource. O Roles, por sua vez, ele está primeiro adicionando roles e depois habilitando, ou seja, dando as permissões. No entanto, se o Resource Post Controller Class não ter sido registrado previamente, nesse caso aqui, se ele não ter passado por aqui antes,
Na hora que eu vou habilitar a permissão a ele, ele vai dizer que o resource não existe ainda. Então, por isso que você sempre tem que chamar na exata ordem. Então, primeiro você vai sempre cadastrar o resources e depois você vai aplicar as permissões, certo? E aqui também, para exemplo, apenas criando os perfis que eu tenho. Então, como eu deixo claro lá no post, não é necessário utilizar esse generic role, posso fazer simplesmente isso aqui, que ele funciona da mesma forma, entende? Então, eu deixo ele dessa forma aqui, e agora eu vou verificar se cada um desses caras aqui possui os determinados acessos, né, conforme eu defini ele nas minhas regras. Então, o que está acontecendo aqui? Eu já estou definindo por padrão que a mensagem para o admin é que o privilégio, que é o index, ele não possui acesso, ou seja, acesso negado para o admin. Caso ele possua acesso, né, caso ele possua esse privilégio, aí a mensagem muda dizendo que o acesso foi garantido e no final ele imprime a mensagem. O mesmo para o editor. Primeiro dizendo que o privilégio teve acesso negado para o editor e caso tenha sido habilitado, ele dá como garantido. E também para o visitante. Feito isso, a gente já tem o nosso ACL funcionando. Quer ver? Composer serve. Ó, já está rodando usando Skeleton Application, certo? Vou iniciar aqui localhost 8080, beleza, já está funcionando. E eu vou tentar a post index. Ok, ainda não existe uma rota para ele. Então vamos agora cadastrar a rota. A rota é bem simples, eu até vou replicar exemplo aqui do application. Então vamos lá, vamos duplicar e vou colocar aqui como o nome post, também do tipo segment. Por quê? Porque posso aceitar parâmetros post barra action e eu vou adicionar aqui barra id, porque, por exemplo, se for fazer delete ou edit, eu preciso passar qual é o id. Então, aqui, ao invés de post index controller index controller, vai ser o post controller, certo? Mandando para a rota padrão, que vai ser o index, vai mandar para o método index. E aqui também eu vou duplicar e vou colocar post controller, mantendo a mesma estrutura do Invocable Factory, certo? Então aqui já está tudo certo, a rota existe e é para dar erro ainda. Por quê? Porque eu não importei lá a classe do post controller aqui, nem no recurso. Ah não, já importei, mas aqui ele não foi importado. Então, eu vou importar a classe e pronto. Ok. Como mostra lá no artigo, então, ó, recurso, o privilégio index, teve acesso garantido para admin, acesso garantido para editor e acesso garantido para o visitante. Esse erro aqui é porque ainda não existe a view, e eu nem vou corrigir esse erro, é apenas para mostrar mesmo que o ACL funciona. Então, o que eu vou fazer? O visitante, eu vou tirar a possibilidade dele do index. Então, ó, acesso negado para o visitante. Por quê? Porque eu fui lá e simplesmente tirei o acesso dele ao index. Voltando ao acesso ao index, acesso garantido. Então vamos tirar novamente. Para quê? Para a gente fazer agora um redirect, certo? Já que é o privilégio, o role guest, que não está tendo o acesso, né, que está dando acesso negado, eu vou validar com ele para fazer o redirect. Então, if, eu vou até copiar aqui. Ó, perceba como ficou simples. Pensa se eu tivesse registrado com um apelido qualquer, pô, eu ia ter que lembrar. Poxa, qual que é o recurso? É post,
post com P maiúsculo, é posts. Não, assim é bem simples. Eu apenas coloco class e pronto. Eu já tenho o nome da classe. E o privilégio também poderia fazer assim, né? Poderia fazer dessa forma e fazer assim, ó. Claro, né, que vai tudo do gosto, né? Então, isso aqui, inclusive, é para gerar algumas falhas já. Vamos ver. Garantido, garantido, index. Ah, claro. Sim. Porque era para ser isso aqui, agora é para dar como garantido. Beleza, ó, o index deu certo. Por quê? Eu deixei tudo de forma mais dinâmica, ou seja, se eu pegar isso aqui, que está aqui no post controller, e jogar no index controller, por exemplo, ele vai funcionar. Da mesma forma, eu não preciso fazer nenhuma alteração aqui, certo? Só para exemplificar o porquê ele ter feito o cadastro do resource com o próprio nome da classe e não dando um apelido como é bem comum encontrar em várias documentações, né? Então vamos lá, o privilégio permaneço como estava ali e eu quero validar se ele não possui a permissão, ou seja, se ele não está apto a acessar o privilégio X desse recurso. Se ele não tiver, Flash Messenger, eu faço o seguinte, set namespace, vou definir que o namespace é error, certo? E vou adicionar uma mensagem, add message, eu vou colocar assim, acesso não autorizado, certo? E vou dar um redirect para home. This redirect to route home. Por que para home? Porque eu simplesmente tenho que mandar para um lugar que eu tenha certeza que o usuário, que esse visitante vai ter acesso. Se não, se eu mando, por exemplo, para route post e action view, por exemplo, corre o risco de chegar lá na action view, né, no controller post, na action view, e ele também não ter acesso. Aí a action view, por sua vez, vai ter que mandar essa mesma mensagem e redirecionar para algum lugar. E isso pode acabar fazendo o usuário cair em um loop infinito. E daí dá aqueles erros bem conhecidos lá, o too many redirects. Por quê? Porque esse index está redirecionando para um cara, esse outro cara ele também não possui permissão, redireciona para outro, que redireciona para outro, e assim sucessivamente até ele esgotar e dar um too many redirects, ou, em um cenário ideal, encontrar uma rota que o usuário tenha a possibilidade de fazer o acesso. Então, para esse caso, eu estou mandando ele para home, certo? Então, o que acontece? Eu tenho o admin, eu estou lá validando o editor e o visitante, que é exatamente isso daqui. Admin, o editor, o editor e o visitante. E agora, para finalizar, eu estou verificando. Caso esse visitante não possua o privilégio index no controller post controller, eu lanço uma mensagem de erro dizendo que ele não tem acesso autorizado e mando ele para home, certo? Agora o que vai acontecer? Ó, ele parou aqui, aí que tem, ele sempre acaba parando aqui o Composer Serve, né? Acho que depois de 5 minutos. E o que vai acontecer? Acesso garantido para index, porque está aqui. Olha, ele até funcionou com index action, legal. Agora vamos remover essa possibilidade dele verificar, né, dele entrar no index action. Acesso negado. E
não deu o erro. Por que que não deu o erro? Tá, se não, ok. Tá, deu acesso negado. Certo. Continua dando acesso negado. Ah, Flash Messenger. Ah, claro, por isso. Antes de fazer o redirecionamento, ou seja, ele entrou aqui, né, como você já pode ver, porque ele deu o erro do Flash Messenger, e por ele não ter localizado o Flash Messenger, ele acabou não redirecionando. Então deixa eu só pegar de um outro projeto que eu tenho aqui, que daí já fica mais fácil. Ah, cadê? Não, acho que não é esse aqui. Talvez seja esse aqui que tenha a configuração do Flash Messenger do Modules. Ok. Aqui, ó. Tá faltando definir aqui nas minhas configurações, nos módulos, que eu preciso do Flash Messenger, certo? Agora, claro, também resta verificar se o Flash Messenger está instalado ou não. Não está instalado. Não está instalado, então vamos instalar também. Vamos lá, voltando naquele projeto que eu tenho de exemplo. Vamos pegar aqui o Composer dele. E vamos ver aqui o Flash. Cadê o Flash Messenger? Não tem o Flash, tá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Não tem ele. Talvez aqui o Zendy MVC. Será que é esse cara ainda não está instalado? Não, ele existe aqui, o Zendy MVC. E o que ele tem de diferente? Tá, Composer Installer. Ah, aqui ó, MVC Plugins. Então vamos adicionar esse MVC Plugins. Composer Require. E agora é só aguardar a instalação dos plugins ali, que ele já vai adicionar o Flash Messenger pra gente também. E se eu não me engano é para ser isso, que daí eu instalo o Zendy MVC Plugins, Flash Messenger, e ele já deveria pelo menos funcionar. Vamos aguardar. Tá. Já atualizou aqui nosso Composer JSON. Ok, isso aqui, certinho. Isso aqui que ele acabou adicionando. E vamos adicionar aqui. Ok. Isso aí, o Flash Messenger já apareceu ali. E vamos ver como é que ficou nosso arquivo módulos config. Ok, já, olha só. Temos vários plugins aqui. Put filter, ok, validator, perfeito. Agora é para funcionar, então vamos ver. Continua rodando a nossa aplicação e ele deve redirecionar. Aí, redirecionou certinho. E claro, né, não existe o Flash Messenger ainda, por quê? Porque eu acabei não configurando. Até vou pegar também de um projeto que eu tenho aqui, um projeto mais antigo que eu tenho. E vamos adicionar. Cadê o Flash Messages? Vamos abrir aqui, pegar todo esse cara aqui. Eu tô com uma preguiça de ficar criando, né? Como você já percebeu, eu tô copiando e colando muita coisa, mas essa que é a vantagem, né, de você trabalhar, por exemplo, com o Zendy Framework. Você consegue fazer muita coisa que você reaproveita para qualquer cenário praticamente. Então vamos aqui dentro do Body, temos o nav, né, que é esse painelzinho aqui, essa barra de navegação, e vamos colocar logo abaixo dele, dentro do container,
vamos adicionar flash message, certo? Ficou bem. O que ele está fazendo? Ele está buscando Flash Messenger, está definindo algumas opções de abertura da tag, adicionando um botão para dar um dismiss, né, para fechar, e definindo qual é a tag, né, o fechamento, e daí fazendo a renderização de todos os tipos de erro, dos Flash Messenger, aliás, do erro, do info, default e success. E depois ele vai continuar imprimindo o que ele já vinha imprimindo, né, que é o content. Então, com isso, ao dar um refresh agora, deve aparecer a mensagem. Por que que aparece? Porque é uma mensagem de exceção. Então, se eu definir essa mensagem e ela ainda não foi exibida, ela continua no container ali do Zend até ser exibida. Então, dando um refresh, vai apareceria, né, se não tivesse parado. Vamos rodar aqui na mão mesmo. Colocar o host. Ok, aqui ele não para. Ele vai aparecer a mensagem. Ó, acesso não autorizado. Na segunda vez que dá um refresh, a mensagem já foi impressa, já limpou a sessão e não tem mais mensagem. Só se acessarmos post/index novamente. Redirecionou e vem com a mensagem. Então é isso. Esse aqui é o conceito básico do funcionamento do ACL. Tudo isso que eu mostrei aqui no vídeo, praticamente sem tirar e nem pôr, tudo isso está nesse post aqui, no ACL com Zend Framework. O título dele está aqui, ó. ACL com Zend Framework, parte 1. Eu coloquei justamente a parte 1 porque é para focar nas coisas mais simples e ter esse conceito, ou seja, mostrar como é simples trabalhar com o ACL no Zend Framework. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Existem algumas coisas que você ainda consegue fazer a mais, por exemplo, eu consigo fazer um papel, né, um role herdado de um outro papel, então eu consigo dizer quais são os parents dele, ou seja, eu tenho, por exemplo, o guest, que é o que tem a menor permissão possível, e posso colocar sei lá, ACL add role, new generic role, vamos ver qual que seria o nome dele, vamos ver, Premium User, por exemplo, e ele vai estender do guest. Por quê? Ele vai poder ter tudo que o guest tem, né, que o visitante tem, no entanto, né, ou seja, ele só por eu ter definido que esse Premium User está aqui, ele já possui as mesmas permissões do guest, com a diferença, um exemplo, que ele pode acessar o index e o visitante não, ou seja, o usuário pagante, por assim dizer, consegue ver todos os posts e o visitante não. O visitante consegue somente ver um post mediante algum link que alguém compartilhou. Um exemplo bem simples, né? E para isso vamos então fazer a validação, que é o Premium User, né? Então é para o Premium User permanecer nessa tela ali de posts, porque ele possui tudo que o visitante possui, só que ele consegue listar os posts. Isso aí. Ó, role Premium User not found. Por quê? O que aconteceu aqui? Premium User deu algum erro aqui. Aqui, ó. Deu erro aqui. E vamos ver. Isso aí. Vamos ver aqui esta questão aqui. Só para finalizar a parte de... Então, vou colocar PU, né, Premium User. Opa, isso aqui é uma mensagem não muito... vou definir só como uma message aqui. Premium
Premium User, ok. Message para então Premium User Dump Message. Ué, tá, vamos ver o que tem de erro aqui. Para Guest Premium User, ok. Isloud, ok. Para Premium User. Acesso negado para Premium User. Agora o porquê. Por causa disso aqui. Porque ele realmente não possui aquele privilégio, assim como isso aqui também estava errado. Então, ó, beleza. Agora, percebam que eu fiz o Premium User estender do visitante e adicionei algumas funcionalidades a mais para o Premium User. Ou seja, assim eu consigo fazer todo o trabalho de colocar as permissões sem precisar ficar redefinindo todas as vezes, todo o conteúdo, né? Então, ou seja, a partir do momento que o visitante já tem algo habilitado, é para o Premium User automaticamente já ter isso habilitado também. Vamos ver se isso é real ou se eu devo estudar mais sobre isso. Acesso garantido, ok. E agora vamos remover. Pronto, acesso não autorizado. Viu como isso funciona? Nem preciso definir que o Premium User possui algo a mais, né? Eu defino só o que ele possui de diferente de quem é o pai dele. E é isso. Então, para vocês verem como a parte de ACL no Zend é algo simples, né? Então, assim como qualquer outro framework, o conceito é o mesmo, né? E aqui está o funcionamento básico do ACL com o Zend Framework, que você pode pegar o repositório, né? O link vai estar na descrição do vídeo. Você pode pegar esse repositório para você poder estudar também. E até já aviso aí para você ficar de olho aí, porque nos próximas semanas eu vou lançar o segundo conteúdo, que é trazendo coisas um pouco mais complexas, como fazer a leitura de controllers e actions para a gente poder setar as permissões dinamicamente. Não precisar ficar fazendo isso aqui, registrando uma a uma hard-coded, né? E sim fazer um método inteligente, gravando em banco de dados, para depois poder fazer todo o confronto ali se ele possui ou não possui as permissões. Beleza? Então é isso. Aguardo vocês aí. Já peço para inscreverem-se aqui nas notificações, né, do site, que toda semana estou postando conteúdos novos. E se inscrevendo nas notificações, assim que um conteúdo novo sai, você já recebe a notificação. Beleza, pessoal? Então é isso. Até mais. Esperar esse vídeo, cadê? Parando o vídeo, cadê? Aqui. Até mais, pessoal.